Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, falando aqui finalmente sobre a efetivação de Marcelo Fernandes, que tinha um outro apelido que eu vou me assegurar para não falar, já que ele mesmo disse que prefere ser chamado de Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes será um dos 11 treinadores que já foram campeões com o Santos Futebol Clube. Veja só, está de volta, digamos assim, mas é a volta dos que não foram. Marcelo Fernandes, que quase sempre está muito próximo da vida do Santos. Não tem, acho que, nenhum torcedor do Santos que acompanhe o clube que não tenha uma noção de quem seja Marcelo Fernandes, mas vamos falar um pouco sobre o treinador que está efetivado dessa vez como treinador do Santos. Não é um processo novo para ele já passou por isso em 2015, mas dessa vez numa situação, digamos, bastante diferente. Em 2015 ele entrou para ser campeão estadual e saiu porque deixou o time numa situação difícil do Campeonato Brasileiro. Dessa vez ele entra, assume o time numa situação difícil, consegue 2 vitórias e é efetivado. Vamos ver se será o treinador que tirará o time da situação. Espero que sim. Eu confesso que não é um treinador que eu coloque muita fé pelo seu histórico, mas também não sou daqueles descrentes que acham que as pessoas não podem melhorar, não podem evoluir. Tomara que o Marcelo Fernandes tenha evoluído a ponto de conseguir tirar o Santos dessa situação difícil, dessa proximidade, e ao menos nós estamos só na proximidade neste momento, da zona do rebaixamento. Então falaremos aqui um pouco sobre Marcelo Faria Fernandes, o novo treinador do Santos Futebol Clube. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga o que você acha da efetivação de Marcelo Fernandes, o ex-interino e normalmente interino do Santos. Marcelo Fernandes, que nasceu em 20 de abril, então aí ainda muito próximo do aniversário do Santos, que é 14 de abril, de 1971, tem 52 anos. Ele foi zagueiro, ele jogou como zagueiro, inclusive no Santos. Ele esteve em 91 pela Portuguesa Santista, jogou no Santos de 92 a 98, teve 83 jogos e marcou 4 gols, então ele teve a oportunidade de marcar gols pelo Santos. Mas nesse meio tempo ele foi emprestado várias vezes, jogou no Rio Branco, jogou no Remo, no Botafogo de Ribeirão Preto, no América de Natal, no Atlético Mineiro. Aí depois, terminou o contrato, ele foi para o América de Natal em definitivo, só jogou um jogo lá. Depois jogou no Criciúma, no Joinville, no Náutico, na Portuguesa e no ABC, encerrando assim sua carreira. No Remo ele inclusive foi campeão paraense, se eu não estou enganado. E aí, a partir de 2011, ele começa como auxiliar técnico do próprio Santos Futebol Clube. E em 2015 ele assume pela primeira vez o time na saída de Anderson Moreira. Estou aqui com o site Ogol, então é importante dar os créditos. E o site Ogol detalha todos os 63 jogos da carreira do Marcelo Fernandes enquanto treinador. É interessante notar que destes 63, 15 deles foram pela Portuguesa Santista, o que nos deixam 48 jogos à frente do Santos. Então, 48 jogos que o Marcelo Fernandes já comandou o Santos enquanto treinador. Nestes 48 jogos, ele teve 23 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Então, mais vitórias que derrotas, né, e um aproveitamento bom. Vou dar uma passada aqui sobre como que foram esses períodos em que o Marcelo Fernandes treinou o Santos. É até um exercício de memória para você que acompanha o Santos mais de perto. E aqui vale um adendo pessoal meu, que o período mais longevo dele foi exatamente em 2015, quando ele assume o Paulista na saída do Anderson Fernandes, treinador bastante fraco, na minha opinião. Ele é oficializado no cargo depois de vencer o Palmeiras por 2-1, ainda na primeira fase do Paulista, e emenda inclusive uma sequência de 5 vitórias, mas eu não vi muito desses jogos, porque 2015 foi o ano que eu estava no navio, então 8 de março foi um pouquinho depois de eu ter embarcado, embarquei em 21 de fevereiro, então 2015 é um ano que eu acompanhei muito pouco do Santos. Eu cheguei a ver o 5-1
2005 eu acho que foi 2014, né? Então, além de tudo, ainda estou confundindo. Mas foi um ano que eu vi só os primeiros jogos do Santos, ainda com o Anderson Moreira. E depois embarquei. E aí não acompanhava assim muito esporadicamente. Eu não cheguei a ver o trabalho do Marcelo Fernandes. E eu voltei um pouco antes da final da Copa do Brasil. Triste lembrança. Acompanhei alguns jogos, mas já era o Dorival o treinador. Então eu acompanhava algumas notícias muito esparsas sobre esse time. Mas o que todo mundo fala, costuma dizer sobre esse time de 2015, é que foi campeão a partir do momento que o Robinho voltou. E aí meio que colocou o time em ordem, digamos assim. Levou o time para frente. Nessa época a gente ainda ganhava do Palmeiras, bons tempos, né? Ganhamos a final do Palmeiras em 2015, eliminamos em 2016 na semifinal do Paulista. E aí foi o ano que o Santos foi campeão paulista nos pênaltis. Acabou vencendo o São Paulo com um golaço do Giovani, se não estou enganado. E então ele teve uma boa campanha até a final do Paulista, né? Ou final do Paulista. Nesse meio tempo venceu 5 jogos seguidos, perdeu para Ponte Preta fora de casa, empatou com o São Bento e Corinthians, então foi um período piorzinho. Mas ganhou Rio Claro 15, Londrina pela Copa do Brasil, São Paulo esse ano, inclusive o Santos pegou Londrina e o Maringá pela Copa do Brasil, veja só. Ganhou de São Paulo na semifinal do Paulistão, perdeu o primeiro jogo do Palmeiras fora, ganhou em casa por 2-1, golaço do Ricardo Oliveira. Vence nos pênaltis, gol do Lucas Lima. E aí já começa a desandar um pouco quando entra no Brasileirão. Na Copa do Brasil ainda conseguiu, empatou com o Maringá fora, aí empatou com o Avaí, ganhou do Maringá e eliminou o Maringá na Copa do Brasil. Venceu o Cruzeiro. Aí perdeu do Sport o jogo de ida por 2-1 e o Santos jogando muito mal. Perdeu da Chapecoense, empatou com o Sport no Campeonato Brasileiro. Perdeu do São Paulo, empatou com a Ponte Preta. Vou passar para a próxima página aqui. Empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do Corinthians, e aí entrou numa sequência de 4 derrotas que determinam a saída dele e a volta do Dorival. Perdeu para Internacional, Fluminense, Grêmio e Goiás fora. O Goiás, inclusive, uma derrota de 4-1. Então, um ano que foi muito difícil do Santos que não venceu jogos fora de casa. Esse ano só ganhou um jogo, que foi contra o Cruzeiro, também golaço de Ricardo Oliveira. E aí ele saiu, assim, né? Foi se aprimorar, depois que ele foi substituído pelo Dorival Júnior. Fez estágio no Barcelona, treinou a Portuguesa Santista, então foram 15 jogos à frente da Portuguesa Santista. Não foi uma campanha assim excelente, né? Considerando que era o paulista da A3. E aí ele volta para a comissão técnica do Santos em 5 de junho de 2017, quando o Dorival é demitido. Então é interessante que o Dorival chega, ele volta a ser auxiliar, daí ele sai como treinador da Portuguesa Santista. E quando o Dorival sai, em 2017, ele volta a ser auxiliar técnico do Santos. Em 2017, quando o Dorival sai, entra o... não lembro agora quem que entra. O Leverkusen? Não, o Leverkusen foi em 18. Não, o Cuca foi em 18. O Leverkusen 19? Não, 19 foi o São Paulo. Acho que foi o Leverkusen, então. Enfim. Daí ele volta para a comissão técnica. E aí ele fica até o final do ano de 2017. E aí não, ele fica até o final do ano, e aí depois ele vai sair quando o Lisca vem. E nesse meio tempo ele acaba assumindo o clube em vários momentos. Então, deixa eu pegar aqui, a partir do momento que ele volta, ele volta em 2017 pro clube. Em 2020, ele tá como auxiliar, ele assume no dia 14 de novembro, então no finalzinho de 2020. Se eu não me engano, porque 2020 foi o período da pandemia, né? Foi pós-pandemia, quando eu tava voltando o futebol, né? Mas ainda não tinha público, e o Santos já estava assim caminhando aí, estava numa boa campanha da Libertadores de 2020. Então, se eu não me engano, nesse período o Cuca testa positivo para Covid, e aí ele assume para substituir o Cuca. Então, vence o Internacional em casa por 2-0, perde o Atlético Paranaense em Curitiba, e aí vence a LDU no
no jogo de ida do mata-mata. Ele vence fora a LDU e, se não me engano, a gente empata em casa. Aí na última rodada de 2021, ele vai voltar a assumir. Então em 2020 ele fica o ano inteiro, esse período do Cuca. E aí na última rodada, eu acho que o Cuca já tinha saído na última rodada do Campeonato Brasileiro, porque isso é o final do Campeonato Brasileiro de 2020, mas que foi jogado só no começo de 2021, na derrota pro Bahia, só com reserva, assim. Aí o Cuca já tinha meio que falado que não ia continuar, aquelas rolê de Cuca, né? E aí, logo em seguida, começa o Paulista. Então, como foi o período pós-pandemia, eles encavalaram as datas. E ele continua à frente do time. Então, aquele começo lá de 2 empates, né? Empata com o Santo André, empata com a Ferroviária. E aí, aí assume o Ariel Holan. Então, começa a gestão de Andrés Rueda. Assume o Ariel Holan, que fica muito pouco tempo, fica até aquela derrota contra o Corinthians. E aí ele volta a assumir o time interinamente na derrota para o Boca Juniors fora de casa. E depois o jogo contra o The Strongest na Libertadores, um 5-0 bastante cachapante. Era ele que estava no comando. E aí vai assumir o Fernando Diniz, se não estou enganado. E é o Fernando Diniz? Eu acho que é o Fernando Diniz. E aí, antes do Diniz assumir, ele pega o time, ele se mantém no time até o final do campeonato. Então, ele que joga os 2 últimos jogos do Paulista, lembrando que o Santos estava correndo risco de rebaixamento, como foram quase todos os anos do Andrés Rueda. O último não, ainda bem, porque o Santos tomou uma lavada de Ituano. Mas ele fica à frente do jogo contra o Palmeiras, que o Santos vence por 3-2. Perde por 3-2 e no São Bento, que o Santos precisava vencer em casa, vence por 2-0. Lembrando, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha aí e diga aí o que você acha do trabalho do Marcelo Fernandes, que volta a assumir o time em 20 de fevereiro de 2022. Então, lembrando que nós estávamos em 9 de maio de 2021, jogo contra o São Bento em casa, que o Santos sai do rebaixamento, assume o Diniz e fica bastante tempo. Daí o Santos é eliminado da Sul-Americana, sai o Diniz, entra o Fábio Carilli nesse meio tempo, tinha outro coordenador do futebol, e aí o Rueda estava acumulando funções, e aí depois vem o Dracena, naquele rolê de escapar do rebaixamento. O Carilli tira o Santos, livra o Santos do rebaixamento em 2021, começa o Campeonato Paulista, não vai bem, vence o Corinthians, mas tem uma derrota diante do Mirassol, prejudicado pela arbitragem, enfim, e a diretoria, principalmente por parte do Dracena, o que consta, tira o Dracena antes do jogo contra o São Paulo. Clássico em casa, em que o Santos é prejudicado pela arbitragem, mas toma uma lavada, toma 3-0. E é também o Marcelo Fernandes que treina o time no jogo seguinte, que é aquele jogo contra o Salgueiro, em que o Santos não jogou tão bem esse jogo, mas ganhou por 3-0. Então, ponto aí pro Marcelo Fernandes. Comanda o time no jogo contra o Grêmio Novo Horizontino. O Novo Horizontino. No jogo 2-2, eu acho que o Santos sai ganhando, empata, não lembro como é que foi esse jogo. E aí assume o Fabian Bustos. Fabian Bustos que vai ficar até o começo de julho, quando o Santos é novamente eliminado da Copa do Brasil, goleado por Corinthians, do Deportivo Táchira nos pênaltis da Sul-Americana. E aí cai Dracena, cai Bustos, Marcelo Fernandes volta para o comando do Santos. 10 de julho de 2022, vitória sobre o Atlético Goianiense por 1-0, jogo horroroso. Vitória sobre o Corinthians no jogo de volta da Copa do Brasil, então o Santos já tinha tomado 4-0, acabou conseguindo uma vitória aí por 1-0. Mas começa aquele papo. Se ganhar do Avaí fora de casa, o Avaí que viria a ser rebaixado, Marcelo Fernandes é efetivado. O Santos joga muito mal com o Avaí, toma um gol de pênalti aos 10 minutos do primeiro tempo, não faz absolutamente nada. Não sei se não perde um pênalti nesse jogo. Não é. É o Santos tem um pênalti a favor, é um que dá 1-1.
E aí perde, o Santos segue na busca pelo treinador, entra, ele continua treinando o time contra o Botafogo, e aí vem o Lisca doido, né? Que comanda o time durante 8 jogos, dá ruim. Tem duas vitórias muito importantes, né? O clássico contra o São Paulo e o jogo contra o Coxa, que eu estava no estádio. Mas o time jogando muito mal, perdeu pro Ceará, e aí tem a famosa entrevista do Lisca falando que não gostava de ter um auxiliar fixo, porque ele mesmo falou, dá a impressão que quando a gente que erra, quando todo mundo acerta, e tem alguém que que vai assumir quando eu cair. Então, dando a entender que teria esse interesse em derrubar o treinador, né? A pessoa da comissão fixa, que seria o caso do Marcelo Fernandes. Um pouco depois de repercutir essa entrevista, ele acaba saindo e volta apenas no dia 18 de setembro contra o Bahia, e aí para comandar o time nesses 2 jogos. Vocês sabem muito bem como que foi, né? O Lisca saiu, aí chegou o... Quem que salvou a gente do rebaixamento do ano passado? Bom, saiu o Lisca, o Orlando Ribeiro assume como interino, o Santos escapa do rebaixamento mais um ano, vem o Odair Helman, tem tempo de preparação, não melhora o time, o Santos corre o rebaixamento no Paulista de novo, é eliminado de todas as competições, o Odair Helman cai, assume o Paulo Turra vai ficar 4 jogos à frente, assume o, o estrangeiro que me fugiu o nome agora, e aí tudo dá errado pro Santos, assume o Marcelo Fernandes, que vem com 2 vitórias, Bahia e Vasco. Muito bem, essa aqui é basicamente a trajetória do Marcelo Fernandes enquanto treinador do Santos, como eu disse, 48 jogos, picotados, como vocês viram, né? Alguns períodos mais longos, outros períodos mais curtos. Mas, nestes 2 jogos, que é o que nos importa agora, o time realmente melhorou. Pelo menos ele demonstrou aquilo que eu sempre defendo, que é estudo. Estudar o adversário para que o time se adapte. Contra o Bahia ele conseguiu, pelo menos, inclusive, explicar o que ele tinha em mente para fazer e executou, na minha opinião. Contra o Vasco, ele deu a posse de bola para o time do Vasco, mas aproveitou jogadas de contra-ataque, jogadas de velocidade. Funcionou. Vamos ver o que ele vai fazer com relação ao Palmeiras, que é sempre um adversário complicado. Lembrando ainda que o torcedor santista está num momento de otimismo, e é ótimo, até porque a gente conseguiu finalmente sair da zona do rebaixamento, mas o Santos não está fazendo, efetivamente, uma campanha melhor do que fez no primeiro turno. É importante a gente lembrar que, apesar dessa euforia pelas 2 vitórias seguidas, o Santos, no primeiro turno, fez uma campanha um pouco melhor ainda do que foi essa campanha de agora do primeiro turno, do segundo turno. O Santos pegou o Grêmio nessa sequência, né, de começo de turno. Grêmio, Atlético Mineiro, América Mineiro, Cruzeiro, Vasco, e Bahia e Vasco, né? São os primeiros 6 jogos. No primeiro turno, o Santos perdeu do Grêmio, empatou com o Atlético, ganhou do América, perdeu do Cruzeiro, ganhou e ganhou. Ganhou do Bahia e ganhou do Vasco. Nesse turno, o Santos ganhou do Grêmio, que tinha perdido. Perdeu do Atlético, que tinha empatado. Perdeu do América, que tinha vencido. Perdeu do Cruzeiro, que tinha perdido. E ganhou dos 2 times que já tinham vencido no primeiro turno. O Santos fez 1 ponto a menos neste começo de turno do que no começo de turno do turno passado, que já foi ruim. E isso é pra gente lembrar que a parte difícil do campeonato ainda está por vir. Flamengo, que o Santos perdeu, Palmeiras, que o Santos empatou no primeiro turno. Então o Santos precisa empatar com o Palmeiras para não distanciar dessa pontuação que fez no primeiro turno, que foi menos da metade do que o Santos precisa para escapar do rebaixamento. São Paulo, Corinthians, Botafogo, o Santos vai enfrentar fora de casa, enfim. Todos esses times que estão acima, o Santos inclusive pega uma sequência muito difícil agora, Palmeiras, Bragantino, Internacional. Então não vai ser simples o Santos conseguir efetivamente sair do rebaixamento. Dito isso,
a despeito de toda a minha descrença com o trabalho do Marcelo Fernandes, porque eu acredito, eu sempre falo aqui no canal, eu acredito na história, assim, eu acho que é muito difícil alguém fazer algo sendo que nada na história dele indica que vai fazer isso. Mas não é como se até acho que nada na história do Marcelo Fernandes indica que ele esteja preparado para ser um treinador que salve o Santos. Mas também nada impede ele de ter evoluído, que é o que eu espero que tenha acontecido. Esses 2 jogos dão um indício bom, eu não acho que dão nenhum tipo de certeza, mas uma outra coisa importante, um outro fator importante que deve ser levado em conta no futebol é os jogadores estão muito unidos, muito compraram a ideia do Marcelo Fernandes, então acho que isso é uma coisa importante, principalmente depois que a gente passou com o Diego Aguirre, esqueci o nome dele, Diego Aguirre, que o Santos passou, mas principalmente com o Paulo Turra, que teve todo um afastamento do Soteldo, e jogadores reclamando, e discussões nas redes sociais, pelas entrelinhas. Então, agora o Santos pelo menos tem um treinador que parece estar fechado com a equipe. E bom, eu tenho o meu fator supersticioso também. Em 2008, quem assumiu o time e salvou o time foi o Márcio Fernandes. Quem sabe este é o ano de Marcelo Fernandes. Lembrando que o Santos só tem 11 treinadores que já foram campeões pelo Santos. Nossa, será que eu lembro todos? Enfim, Bilu, Leão, Luxemburgo, Maurício Ramalho, Dorival Júnior, Lula. Faltou sei. Mas o que importa é, um deles é o Marcelo Fernandes, da maneira como foi, e ele é sobrinho de outro, do Antoninho Fernandes, que foi treinador do Santos também no começo da vida do Santos. O Chico Formiga, campeão em 78. Cláudio Coutinho, acho que era o campeão em 84. Marcelo Fernandes, Antoninho Fernandes e o Bilu, acho que era o outro. Enfim, esses são os treinadores. O Santos teve pouquíssimos treinadores que foram campeões à frente do time. O Marcelo Fernandes é um deles. E é sobrinho de outro deles, né? Então, a família Fernandes aí, quem sabe, vai ser que vai salvar o Santos desta situação muito difícil. Então, toda a sorte do mundo para o Marcelo Fernandes. Pelo menos evita a vinda de Luxemburgos da vida aí, que eu realmente estava temendo. E que ele consiga, de fato, unir essa equipe, aprimorar um pouco taticamente. Pelo menos a parte de finalizações melhorou bastante nesses últimos 2 jogos. Vamos ver se ele consegue aí fazer ajustes. Terá um grande desafio no próximo jogo contra o Palmeiras, mas esperamos que dê tudo certo e que o Santos consiga escapar do rebaixamento. Então, Marcelo Fernandes, o melhor dos trabalhos para você, que tudo dê certo, que o Santos consiga melhorar e saia mais uma vez dessa situação complicada. Certo, pessoal? Então, este foi o nosso vídeo, finalmente, sobre a efetivação de Marcelo Fernandes. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou de Marcelo Fernandes como treinador efetivo do Santos Futebol Clube. Mais uma vez, obrigado a todos e pra cima deles, Marcelo Fernandes. Um abraço!